Não é possível, do ponto de vista técnico, ter existido uma arca de Noé. Na descrição das medidas da arca, que estão muito precisas no Gênesis, não cabem as milhões de espécies de insetos. É inconcebível supor que um ornitorrinco, que só existe na Oceania, teria nadado, flutuado ou navegado milhares e milhares de quilômetros até chegar à região da arca no Oriente Médio. Deixa eu explicar por que não consigo ser ateu. Os animais que entraram na arca foram poucas espécies. Os animais que surgiram depois do dilúvio são resultado de hibridizações. Você come uma galinha hoje, você pensa que ela esteve na arca. Provavelmente ela não esteve. Ela é resultado da hibridização de outros animais milhares de anos depois. É como o vinho que Jesus fez surgir proveniente da água. Ele precisou da água para ter o vinho. Deus não precisava ter todos os animais do mundo na arca. Ele só precisava de algumas espécies que pudessem hibridizar depois. Não é concebível que um urso polar pudesse ter se arrastado do Polo Norte. Não é concebível a Arca de Noé. Ela é um problema também. Não há água suficiente no mundo para que ele tape o Monte Everest, para que o mundo inteiro fique coberto de água. Não há água suficiente no mundo para cobrir o Monte Everest. Ora, se eu cresce em um Deus que para ele cobrir o Monte Everest ele precisa dos oceanos da Terra, ele estivesse limitado em só cobrir este monte se fosse usando as águas do oceano, e ele não tivesse poder para fazer com que mais águas aparecesse além desses oceanos, ele não seria Deus. O problema é que o ateu quer limitar Deus, quer que Deus faça as coisas de acordo com aquilo que já existe e acha que Deus não é capaz de criar mais. Ora, aquilo que já existe foi criado por ele. Se ele foi capaz de criar os oceanos, por que ele não é capaz de criar mais águas para juntar com esse oceano e cobrir o Monte Everest? O problema é que quando o ateu era crente, ele não cria em Deus, ele cria num Deus subordinado. Ele cria num Deus limitado, que só podia fazer as coisas de acordo com comprovações científicas. E isso não é Deus, isso não é divindade. Uma divindade que só pode fazer uma coisa com comprovações científicas não é divindade. É um problema moral, porque Deus diz antes de fazer o dilúvio que ele se arrependeu de ter criado o homem. Como é que Deus onisciente pode se arrepender? Há aqui também uma dificuldade de compreender o sentido original das palavras no texto bíblico. As pessoas, quando leem a Bíblia, acham que porque a palavra está escrita ali, Deus se arrependeu, aquilo é a mesma coisa que seria no português. Eles não compreendem a cultura de onde aquela língua que escreveu a Bíblia saiu. Esse arrepender-se aí não é a mesma coisa que está ali no português, por mais que o tradutor traduziu ao pé da letra. Todo o restante do contexto da Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então, se esse versículo está saindo fora do contexto da Bíblia, então há algo errado que se tem que consertar. E o erro está em pegar uma palavra que estava no grego e tentá-la interpretar como se é interpretado no português. A Bíblia interlinear direto do grego diz que Deus sentiu muito por ter feito o homem. Um estudo detalhado sobre a verdadeira palavra grega, o significado é que Deus ficou aborrecido ou Deus detestou os pecados da humanidade. Deus não se arrependeu de ter feito o homem. Deus apenas detestou o que o homem fez. Ou condenou, ou não apoiou, foi contra o que o homem fez. O problema também é como alimentar todos os animais da terra dentro de um barco durante 40 dias e 40 noites. Primeiro que não era todas as espécies do mundo, como já foi dito, e depois porque Deus, sendo Deus, pode ter conservado esses animais sem sentir fome e sem ficarem fracos. A Bíblia não diz que ele fez isso com Israel quando andou pelo deserto, que diz que os sapatos deles nunca se desgastavam, que os pés deles nunca inchavam viajando 40 anos no deserto? Pois é o mesmo Deus que pode ter mantido os animais na arca sem comer e sem sentir fome e sem enfraquecerem. Ele só não faria isso se ele não fosse Deus.
E eu não adoraria um Deus que não é capaz de fazer isto. É um problema também porque Noé solta primeiro uma ave e ela não volta. Ele solta um corvo e depois um pombo, e ele não volta. Então para onde foi esse corvo se não havia ainda nada seco? E como os corvos existem até hoje, A pergunta é, se o corvo não voltou, é porque ele encontrou terra seca em algum lugar. Se ele encontrou terra seca em algum lugar, a Bíblia falhou quando diz que tudo foi coberto. Não, ele não voltou porque encontrou terra seca. Ele não voltou porque a natureza do corvo é comer carne podre. E ele encontrou corpos de pessoas que morreram porque não quiseram entrar na arca, boiando por cima do oceano. E ele pousou nesses corpos, e tendo carne suficiente ali para ele comer, não havia necessidade dele voltar para a arca. E nem mesmo havia necessidade de terra seca para ele pousar, sendo que as águas estavam cheias de corpos boiando. Ele é um tipo do crente que se desvia e consegue achar coisas boas no mundo. E não volta mais para Deus porque achou algo bom para saciar a alma dele, porque ele tem o instinto de corvo. Mas o crente verdadeiro é como a pomba. Ele pode até deixar a arca, mas ele não quer pousar naqueles corpos podres, e então ele tem que voltar para a arca. Então a pomba voltou porque não quis colocar seus pés limpos em corpos podres. E aquelas carnes podres não era comida para ela não tinha prazer naquilo. Mas o corvo tinha comida suficiente e não precisava de terra seca para pousar. Por que existe corvos depois? A Bíblia diz que Noé soltou um corvo. Isto não significa que lá dentro da arca ficou outros corvos. E mesmo este corvo que foi solto, que sentou em cima dos corpos podres, ele continuou existindo depois que as águas baixaram. quando os animais desceram da arca, os carnívoros ficaram em dieta durante 1 ou 2 anos esperando que os herbívoros se multiplicassem, e se não havia nenhuma planta no mundo, como viveram esses herbívoros? E se a água subiu e ela ficou salgada, matou todos os peixes de água doce. E se ela subiu e permaneceu doce, matou todos os peixes de água salgada. Do ponto de vista técnico, a Arca de Noé é um absurdo. Quando os animais desceram da arca, os carnívoros ficaram de dieta por 1 ou mais anos. Sim, por que isso é impossível para Deus? Como viver os herbívoros se não havia nenhuma planta no mundo? Estamos falando de Deus. Deus é capaz de manter. Jesus não disse: os passarinhos não tecem nem fiam, e mesmo assim não lhes faltam nada? Jesus disse até para nós não se preocupar com o que vamos comer amanhã, porque quem nos mantém é o Pai Celestial. A Bíblia disse que quando não tinha comida do deserto, Deus fez cair maná do céu para o seu povo comer. É possível os peixes da água salgada morrerem por causa da água doce ou vice-versa? Volto a dizer, estamos falando de Deus. Se Deus foi capaz de fazer um peixe que sobrevive na água doce, Ele é capaz de também fazer com que esse peixe da água doce sobreviva na água salgada. Só se ele não fosse Deus. Ou vice-versa. Se o peixe foi feito para a água salgada e ele cair na água doce, e Deus quiser que ele viva lá, ele vai viver. Isso não é difícil para Deus. O mais difícil foi criar eles e Deus não criou. Então, gente, por isso que eu digo, eu não consigo ser ateu. Eles pensam muito natural. Eles tratam Deus como se Deus fosse homem, como se Deus não tivesse poder, como se Deus não tivesse capacidade. Eles acham que Deus só pode fazer uma coisa se ele tiver comprovação científica. Mas se fosse assim, ele não seria Deus. Milagres com comprovação científica não é milagre.